Bom dia! Neste segmento vamos falar da seleção de um design experimental. Como você deve lembrar, um design experimental significa quais são os tratamentos que eu devo aplicar ao rodar meu experimento. Quais são as combinações de níveis de fatores que eu devo escolher para poder rodar meu experimento e quantas repetições eu devo usar. Então, nós vamos ver aqui como atingir o objetivo de obter a máxima informação possível com o mínimo esforço. Se você não toma cuidado aqui, você pode ou fazer um design que não te dá muita informação, por exemplo, que ignora a interação entre fatores, ou então que te dá muita informação, mas que requer muito esforço, que requer muitas rodadas, muitos ensaios. Então nós vamos ver aqui como obter o máximo de informação com o mínimo de esforço. Continuação do assunto de seleção de um design experimental. Quando eu falei da tabela de seleção de design, a palavra randomizado apareceu. Então vamos falar agora de randomização, que é um assunto extremamente importante na condução, na seleção de experimento e da forma de rodar experimento. Então, primeiro vamos ver qual é o problema. Qual é o problema cuja solução será randomização? Você lembra que o seu experimento ele tem três tipos de fontes de variação. Tem os botões que você quer variar, porque você está interessado nesses fatores, a gente chama isso fator simplesmente. E existem dois tipos de fontes de variação não desejada, que são os fatores que a gente pode controlar, que a gente chama as extraneous variables. A gente vai controlar essas variáveis também, não porque estamos interessadas no seu efeito, mas porque a gente quer jogar fora o seu efeito. Por exemplo, a experiência de um programador afeta os resultados, mas eu não gostaria de estudar esse tipo de coisa. Eu quero simplesmente me proteger contra as variações de experiência. E a gente tem, finalmente, os noise variables, que são fontes de variação que eu não posso ou não quero controlar. Como é que eu me protejo contra esses noise variables? Então, essas fontes de variação, infelizmente, afetam o resultado. Coisas podem mudar aqui, por exemplo, a temperatura, está fazendo muito calor, o ar-condicionado está quebrado e a produtividade dos meus programadores baixou. Então, é um exemplo meio estranho que eu estou usando, mas é para mostrar que são coisas que você não quer ou não pode controlar e podem afetar o resultado do seu experimento. Então, são fontes de variação indesejáveis que não serão controladas. Afetam o resultado e, por isso, podem se confundir com fatores controlados. Em outras palavras, quando eu vejo uma variação aqui, eu vi uma variação, alguma coisa que mudou de V1 para V2, houve uma variação. Essa variação aqui, ela é devida a essas variáveis aqui, ou elas são devidas a esses fatores aqui? Ou até a esses fatores aqui. O que eu gostaria de fazer é, de alguma forma, eliminar essa turma aqui como fonte de variação. E eu vou fazer isso através da randomização. Ok, alguns exemplos. Eu quero comparar dois sistemas. E a comparação pode depender de qual máquina de um data center vai ser escolhida para rodar os sistemas. Isso poderia ser algo que vai afetar meus resultados. Outro exemplo, minhas unidades experimentais podem ter versões diferentes de um sistema operacional instalado e, dependendo da versão, posso ter um efeito indesejável na minha saída. Outro exemplo, a ordem em que rodamos os experimentos unitários são os ensaios, Lembra que um experimento unitário é um ensaio, simplesmente. A ordem na qual eu rodo as coisas pode afetar os resultados devido a efeitos de cache, devido ao desempenho, devido à bufferização de um sistema operacional, bufferização de uma
de um banco de dados, a ordem pode afetar os resultados que eu vejo. Então, todas essas coisas são problemas. E a solução é a randomização. Então, basicamente, tudo que você não vai controlar, todo lugar onde não tem um botão para você controlar as coisas de alguma forma, você vai randomizar. Então, alguns exemplos disso. Eu posso randomizar a alocação de níveis de fatores às unidades experimentais. Então, se eu estiver, por exemplo, o nível do fator, vamos supor que eu esteja examinando técnica X e técnica Y para fazer uma certa tarefa na engenharia de software. Então, eu vou alocar o nível X e o nível Y do fator chamado técnica a unidades experimentais de forma aleatória, quer dizer, as pessoas ou os projetos que vão usar as técnicas, eu vou fazer essa alocação aleatoriamente para ter certeza que não há viés. Outro exemplo, eu posso alocar os sujeitos ou as pessoas. Eu posso alocar os sujeitos, as pessoas, as unidades experimentais de forma aleatória. Então, quem são os programadores que vão usar a técnica X? Quais são os programadores que vão usar a técnica Y? Eu vou usar randomização para isso. Randomização significa ou usa normalmente a gente faz isso via computador, mas pode fazer com moeda, com dado, com qualquer técnica que realmente seja randômica. E um outro exemplo seria a ordem, né? A ordem de realizar meus testes. Quer dizer, qual é a unidade experimental que vai primeiro? Qual é o nível do fator X ou Y que vai primeiro? Tudo isso deve ser randomizado para eliminar os efeitos das noise variables. Então, continuando com exemplos, alguns até repetidos, a seleção randômica de pessoas faz com que a amostra seja representativa dos designers, dos desenvolvedores da empresa. Essa seleção randômica significa que os desenvolvedores que serão usados serão representativos da população possível de desenvolvedores e não haverá viés em alocar alguns desenvolvedores para determinados níveis dos fatores. A alocação randômica de desenvolvedores aos tratamentos, por exemplo, vamos supor que eu estou comparando Java com Python em alguma tarefa e eu vou alocar alguém a Java e alguém a Python. Quer dizer, um grupo de pessoas vai ser alocado a Java e um grupo de pessoas vai ser alocado a Python. Quando eu fizer essa alocação, não significa que o grupo que pega Java seja igual, idêntico ou casado em termos de habilidade, etc., com o grupo de Python. Não, significa apenas que qualquer diferença que existir entre os dois grupos de pessoas vai ser absolutamente aleatória. Outro exemplo concreto. Vamos supor que você tenha um experimento com um fator que tem 3 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3. E eu vou fazer 2 repetições. Se você pensar um pouco, você vai ter 6 fatorial, sequências possíveis para rodar todos esses 3 níveis com essas 2 repetições. Não randômico seria faz nível 1 2 vezes, depois faz nível 2 2 vezes, depois faz nível 3 2 vezes. É claro que isso é uma das sequências possíveis, mas isso não é randômico, isso foi escolhido numa ordem que você determinou. O que você deve... De alguma forma você tem que fazer um design que saia com, por exemplo, N3, N1, N3, N2, N1, N2, só que você não escolhe isso na mão, você escolhe isso aleatoriamente usando algum software. Então, a ordem dos níveis de cada fator e da ordem na qual você faz as repetições tem que ser completamente aleatória. É claro que você só se preocupa com randomização quando houver possibilidade de a ordem causar diferenças. Se você sabe, por algum motivo, e a gente vai ver um exemplo disso
mais na frente, na pesquisa exemplo da disciplina. Se você tiver certeza que não há possibilidade de haver mudança devido a uma certa sequência, não há necessidade de randomizar. É de alguma forma... Mais um exemplo para a gente pensar. A randomização é tão importante que mais um exemplo não vai fazer mal. Tem um experimento com um fator, e vamos supor que o fator seja uma ferramenta case que é escolhida, uma ferramenta case. Case é Computer Assisted Software Engineering, então uma ferramenta case que tem 4 possíveis valores, tem 4 ferramentas possíveis. Você tem 4 projetos, cada uma vai usar uma dessas ferramentas, e você tem 8 pessoas que vão estar envolvidas nesse negócio. Você vai ter que, portanto, você vai ter um projeto que vai usar uma certa ferramenta usada por certas pessoas. Essas tuplas devem ser completamente randomizadas. Então, como você pode ter sacado, você tem que basicamente randomizar tudo que você puder. Randomize tudo que puder. Na realidade, a gente vai ver um pouco mais na frente, em outro segmento, que você vai randomizar tudo que você não blocar. Mas se você puder blocar, é mais poderoso ainda. Ok, uma outra palavra-chave, balanceamento. Balanceamento aqui, quando a gente fala de experimentos, significa simplesmente que você deve usar o mesmo número de repetições, eu falei replicação aqui, eu quis dizer repetições, nos seus experimentos para cada um dos níveis, dos fatores. Então, não repita 2 vezes para um, 3 vezes para o outro, use o mesmo número. Por quê? Porque, estatisticamente falando, seus testes estatísticos terão mais power. Se você lembra, o power é simplesmente 1 menos beta, onde beta é a possibilidade de cometer um erro de tipo 2, ok? Então, power é a mesma coisa de sensibilidade. A palavra sensibilidade também é usada quando a gente fala de um teste estatístico. Um teste estatístico tem uma certa sensibilidade que também significa power. E a gente viu isso em outro contexto, na recuperação de informação, como sendo recall. Você lembra que quando falamos de recall, a gente tinha a seguinte situação, né? A gente tinha toda a informação que a gente pode recuperar com certo algoritmo. A gente tem as coisas que deveriam ser recuperadas à esquerda, as coisas que deveriam ser recuperadas à direita, e a gente tem um algoritmo que recupera essas coisas assim. Então, neste caso, nós temos aqui falsos positivos. Por exemplo, isso aqui, temos falsos positivos, positivos verdadeiros e assim por diante. Por exemplo, isso aqui é informação que eu recuperei e é verdadeiro, eu deveria ter recuperado. Tudo que está à esquerda dessa linha aqui deve ser recuperado. Então aqui eu recuperei corretamente, é um positivo verdadeiro. Aqui, por exemplo, eu recuperei também. Então é um positivo, mas ele é falso, não era para ter recuperado. À direita não posso ter recuperado. Aqui eu tenho o negativo porque eu não recuperei, mas é falso porque era para ter recuperado. Idealmente, meu algoritmo teria recuperado tudo que tem aqui, né? Isso é o ideal. Mas ele só recuperou essa parte aqui. E nós temos aqui, finalmente, o negativo verdadeiro. Não recuperei e não era para recuperar. Então, o número de positivos verdadeiros dividido pelo número de positivos verdadeiros mais negativos falsos, isso é o que a gente chama o recall, que é a mesma coisa do power ou sensibilidade. É a mesma coisa de dizer que a taxa me dá uma baixa taxa de erro tipo 2, certo? Então me dá um beta baixo. E significa que eu vou rejeitar a hipótese nula, e eu tenho razão de rejeitar essa hipótese nula com essa probabilidade. Então tudo isso vai ser maximizado, vai ser melhor se eu balancear o número de repetições dos meus experimentos para os vários níveis de fatores. Ok? Muito obrigado.